Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui, professor de História, Roberto Falcione. Vamos dar continuidade com vocês aqui na segunda série, na aula 2, na semana de exercício, semana 4, na resolução de exercícios sobre o tema do Império Napoleônico. Na primeira atividade nós colocamos aqui então a respeito do Código Napoleônico. Qual seria a alternativa correta? Colocamos aqui no gabarito C, que ele reformou o ensino priorizando o comportamento moral, político e social. O Napoleão Bonaparte deu uma certa atenção para a educação francesa. Ele também criou as chamadas escolas politécnicas, liceus de artes e artifícios, escolas com educação que tinham algum contato com a educação profissionalizante. Dá para dizer que ele fez um bom investimento na área educacional durante o governo do Império Napoleônico, principalmente no início. Houve uma estruturação, uma modernização do processo educacional francês. Isso é um ponto positivo durante o governo napoleônico. Nesta aula nós vamos estudar queda de Napoleão, Congresso de Viena, Batalha de Waterloo. Vamos lá, hein, meninos? Atividade 1. Napoleão foi deposto em 1814 após a derrota sofrida pela Sexta Coligação. Seu exílio deu lugar à retomada do poder francês pela dinastia dos Bourbons. Sobre esse período, assinale a alternativa correta. Letra D. Ainda como imperador, Napoleão reouve o apoio do exército e da população e assumiu o poder novamente. Napoleão, ainda como imperador, reouve o apoio do exército e da população e assume o poder novamente. Nós colocamos como dois períodos o governo dos 100 dias. Ele é derrubado da batalha, ele enfraquecido na chamada técnica da terra arrasada utilizada pelos russos. Os russos não aceitaram o bloqueio continental, romperam com o bloqueio continental. Napoleão Bonaparte prontamente preparou seu exército. Era uma característica de Napoleão não equipar o seu exército com muito mantimento, porque eram batalhas rápidas. Apesar de serem feito todo tipo de transportes ainda de forma terrestre, a maioria ainda, as suas infantarias iam andando, mas eram batalhas rápidas, e acostumado com vitórias, retornava para se alimentarem, ou mesmo já descansando nos seus campos nos seus acampamentos do exército. Quando Napoleão chegou na Rússia, deparou primeiro com um frio super intenso, e com uma técnica que os russos utilizaram chamada terra arrasada. A agricultura estava toda destruída, não tinha um russo sequer para o exército francês lutar, e ficaram ali. Passou o primeiro dia, passou a primeira semana, não tem comida, não tem roupa para se proteger do frio, os soldados já estavam extremamente desgastados, cansados, famintos, com sono. Resultado: o frio russo derrotou o maior exército do mundo. Algumas estimativas, alguns livros de história dizem que aproximadamente 60 mil pessoas conseguiram voltar dos 660 mil soldados franceses. Inclusive Napoleão conseguiu voltar esfarrapados, famintos, pareciam maltrapilhos, pareciam verdadeiros mendigos. Quando Napoleão vem com a sua derrota e enfraquecido militarmente, os ingleses fazem uma espécie de uma coligação junto com os russos e os austríacos, invadem a França e derrubam Napoleão. Napoleão então fica na ilha, onde ele consegue fugir e retorna, que é a nossa resposta letra D, como imperador. Napoleão reouve o apoio do exército, da população e assumiu o poder novamente, no chamado governo dos 100 dias. 2. Explica o que foi o princípio da legitimidade previsto pelas determinações do Congresso de Viena. O que era o Congresso de Viena? O Congresso de Viena era uma espécie de preocupação das coroas, dos governos monárquicos europeus, de como, primeiro, conter esse avanço das ideias da Revolução Francesa, conter e restabelecer um equilíbrio político-monárquico da Europa e impedir que acontecessem novamente os outros Napoleões Bonapartes que assumissem o poder.
ou seja, outras grandes revoluções, outros grandes impérios. Essa é a preocupação do Congresso de Viena, restabelecer o equilíbrio, voltar às dinastias, entregar os tronos que foram derrubados, como no caso do Portugal. Nós comentamos que Dom João VI acabou fugindo para o Brasil, e chegando aqui no Brasil em 1808, comentamos sobre isso. Assim aconteceu com a Espanha e em outros reinos. Então era restabelecer esse tipo de equilíbrio. Esta era a função política do Congresso de Viena. Garantir o status das nobrezas. Esse princípio buscou restituir governos, como o professor Roberto falou agora, europeus anteriores à Revolução Francesa. Dessa forma, não apenas os reinos e estados que foram invadidos durante o período napoleônico retomariam seus territórios e legitimidade de governos, como também a França teria suas fronteiras mantidas e a dinastia Bourbon seu poder. Esse princípio objetivava restaurar o antigo regime e bloquear o avanço liberal. 3. Congresso de Viena, leia as afirmativas a seguir. 1. Congresso de Viena foi travado entre várias potências europeias a fim de reorganizar a Europa pós-napoleônico. Correto. Afirmativa 2, meninos. Princípio de legitimidade, restauração e equilíbrio nortearam o Congresso. Correto. Sempre com a preocupação de garantir o poder da nobreza. 3. Revoltas liberais deveriam ser contidas por determinações do Congresso. Vamos achar um adeno aí, um momentinho de espaço, e entender a palavra liberal? Isso chama muita atenção para nós, porque a gente pode entender até para as palavras, para o tempo nosso de hoje. Para você, me responda. Coloque aí no YouTube, inclusive, aí na mensagem. O que é liberal para você? Ah, liberal, professor? O que eu entendo como liberal? Escreva aí embaixo. Nós vamos querer interagir com vocês agora aí. Para eles, no século XVIII, século XIX, a palavra liberal está representado com um conceito de liberdade, de iluminismo, uma nova ala, uma ideia de transformação, um grupo novo no poder. Seria como um grupo liberal de transformação, contra um grupo que nós podemos chamar de conservadores. Como eu disse, no nosso contexto, o que um liberal quer, o que um conservador quer? Dependendo do momento, dependendo da situação, ambos são muito parecidos, inclusive. Ambos, inclusive, tateiam nas mesmas situações como aqui no Brasil, que no final, ser um liberal ou ser um conservador, num período, vamos colocar aí do segundo reinado, ou do primeiro reinado, as diferenças eram mínimas. Era difícil você estar numa Câmara dos Deputados conversando com um deputado liberal e um conservador, mas quais são as suas diferenças afinal? O que você defende? Fim da escravidão? A favor da escravidão? Quais são as suas diferenças? No final, ambos eram extremamente conservadores. Então, conceitos, liberalismo, começa lá no século XVII, XVIII, com Adam Smith. Ele escreve um livro chamado A Riqueza das Nações. E lá ele está dizendo sobre uma ideia de liberdade econômica, liberalismo, né? Onde a mão invisível do Estado iria governar tudo, iria funcionar a economia através da livre oferta da demanda, da procura e da oferta. Essa ideia de liberalismo começa então a sair do campo econômico e vir para o campo político, que nós utilizamos o termo de liberal. Joga aí para nós aí, o que vocês pesquisaram? Vamos fazer questão aí de interagir com vocês junto aí no canal do YouTube, tudo bem? Retomando aqui com vocês, pessoal. Letra D. Todas as 1, 2, 3 estão certas. Congresso de Viena é travado entre as potências, revoltas liberais têm que ser contidas. Liberais, transformações têm que ser contidas. Próxima aula, meninos. Dá uma printada aí. Vocês vão dar uma descansada depois aí, estudar um pouco em casa. Essa atividade que eu vou junto com vocês sobre 1815 e 1830, pós-Império Napoleônico, como que fica a Europa, como que fica a França. Restauração, Congresso de Viena, Santa Aliança. O que é a Santa Aliança? Pesquisem para nós aí. Vamos estudar para a próxima aula? Atividade 2. O que foi a Santa Aliança? Quais eram seus objetivos?
Pesquisem junto com a Santa Aliança a preocupação dos monarcas em estabelecer os seus governos e também fortalecer e não impedir que acontecessem outras experiências da Revolução Francesa, outras experiências de Napoleão Bonaparte. Seria muito interessante você ver uma espécie de contrarresposta. Eu sou um nobre, eu governo aqui durante 300 anos, passando de pai para filho, óbvio, né? Mas agora estou vendo uma transformação mundial. Que história é essa? Esse menino de 1,50 m e vem aqui, invade, mata, destrói, domina, coloca a minha família para calabouço. Eu preciso manter a ordem, preciso manter as coisas no seu equilíbrio, como eram antes. Nobre governa, nobre não pratica nada, pratica o ócio, nobre tem privilégios. Que história é essa de igualdade, fraternidade? Que história é essa de liberdade? Então nós estamos vendo um século 18 e 19 de super transformações, somente no século 19, de grandes transformações que nós vamos chamar inclusive de ondas revolucionárias pós-Revolução Francesa. Vale a pena pesquisar, meninos? Fica um conceito aí, ondas revolucionárias século 19. Pesquisem e coloquem pra gente aí o que vocês estudaram. Combinado? Valeu? Agradecer novamente. Com vocês aí, Sai Digital, professor Roberto Falcione. Espero que tenham gostado e, poxa, espero que vocês se divirtam e aprendam, assim como eu estou junto com vocês aí, curtindo essa fase aí. Valeu? Até a próxima!